A primeira dica de como você descobrir os seus talentos, eu super recomendo que vocês façam o teste, mas até que vocês não façam o teste, vocês vão percebendo quais que são os seus desejos, porque os desejos eles podem revelar um talento super, super, super importante e poderoso, bem no começo da sua vida. Por exemplo, quando você era adolescente, quando você era criança, quais eram os seus desejos, quais eram as vontades que você tinha de aprender, de querer melhorar. Então, assim, eles podem descrever o desejo como uma força interior, uma atração quase que magnética, que te impulsiona instintivamente para fazer aquela atividade. Então, o desejo ele desperta geralmente quando você vê uma apresentação, vê alguém fazendo alguma coisa e fala assim: nossa, como que eu gostaria de fazer aquilo? E você consegue se ver fazendo aquilo. E aí, essa é uma dica. Então, lembra que eu estava dando o exemplo de línguas que era no meu caso? Eu gostava muito de aprender e sentia esse prazer. E eu queria conversar com as pessoas, eu gosto, né, de ter essa comunicação com as pessoas. Então, eu não saber língua, morando tantos anos num país, era quase que assim, inadmissível. Então, eu tinha esse desejo realmente de estudar línguas. E uma outra forma de você entender onde estão os seus talentos é do rápido aprendizado. Então, assim, quando a gente entende que os nossos talentos estão lá, você consegue aprender alguma coisa com facilidade. Por exemplo, no caso de línguas, no meu caso. Agora, no caso de programação, nunca ia se transformar em alguma coisa que eu conseguisse aprender rapidamente. Uma outra questão é o fluxo, que seria uma questão de atemporalidade, isto é, a gente não é afetado pelo tempo. Eu posso, por exemplo, por mais desgastante que pudesse ser estudar línguas, eu consigo ficar horas e horas estudando, entendendo estruturas gramaticais, entendendo a lógica da gramática, e isso eu gosto de fazer. Então, assim, o fluxo ele acontece quando você fica tão focado, tão focado, tão focado numa atividade que você perde totalmente a noção do tempo, porque você está naquele nível de imersão mesmo. E uma atividade nova, você sabe instintivamente o que vem depois, e você consegue entender de forma mais rápida. Uma outra questão aqui é do vislumbre de excelência. O que é esse vislumbre de excelência? São evidências, são indícios, são provas, são indicadores que você teve algum certo tipo de resultado que você tem condições, por exemplo, no trabalho. Por exemplo, no meu caso, eu tinha facilidade para a língua, mas, por exemplo, qual que é, eu diria assim, quando alguém fala que é poliglota, eu digo assim, que a gente só consegue dizer que a gente é poliglota, que a gente é bom naquela língua, quando você consegue ganhar dinheiro naquela língua, quando você consegue transformar em dinheiro, quando você consegue se entendido naquela língua. Então, claro, eu tinha conseguido, porque eu trabalhava com línguas. Então, eu tinha evidências, conseguia ter uma certa excelência. Então, essas manifestações, elas não são tão fáceis de serem indicadas, porque acontece tão naturalmente que elas passam despercebido. Por isso é que essa observação, esse foco no que você fez de bom até hoje, ele vai te ajudar a descobrir esses vislumbres de excelência. Então, assim, são atividades que você se pergunta, nossa, como é que eu fiz isso? Nossa, como é que eu consegui fazer isso? Uma coisa bem interessante também foi inglês para mim. Eu estudei bastante quando eu cheguei aqui no Canadá, mas aí estudei, ficava reclamando e ficava tentando estudar, tentando me comunicar com as pessoas, e não é que no dia para a noite, mas quando eu me vi falando, o japonês foi assim, espanhol foi assim também, então eu percebo que assim, quando você se percebe, você já se percebe fazendo a coisa. Então, que eu vejo que é um talento. E aí, a satisfação ela é sentida durante uma experiência nas quais as recompensas emocionais e psicológicas são bastante grandes. O desejo e a satisfação, elas são bastante interligadas aqui, e que aqui a satisfação é tão grande de você trabalhar com aquilo que você está utilizando os seus talentos, que você precisa que quase que a pessoa te obrigar a parar, porque você não consegue, você quer estar fazendo aquela atividade. E a satisfação, às vezes, ela não é simplesmente um prazer momentâneo, é uma forma quase que intrínseca, muito profunda, de que está aqui dentro do seu coração, que você quer fazer, de que você quer entender o que está acontecendo. E a satisfação como desejo, elas sempre, como eu te disse, são presentes em talentos. Então, quando você consegue descobrir alguma experiência, você estará no caminho para cultivar e valorizar esses talentos. Então, as perguntas que você poderia fazer é: quando que eu vou poder fazer isso novamente? Você não vê o momento de você estudar novamente isso, você fazer aquela atividade novamente, e qual que seria um trabalho perfeito que você conseguiria utilizar esse talento. Por exemplo, no meu caso, eu já disse para vocês, eu usava línguas como tradução e intérprete
para pagar as minhas contas antes de eu conseguir o meu trabalho na universidade, mas a minha satisfação é poder comunicar com as pessoas, é me fazer-me entendida. Então era uma forma de satisfação que eu entendia, que eu sabia que se eu estudasse, eu conseguiria me comunicar em alguma dessas línguas. Então, eu acho que assim, a gente conseguiu entender nesses 5, eu gostaria muitíssimo que vocês pudessem anotar e observar, perceber aonde estão esses seus talentos.